Oi, pessoal. Para entender tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, que a gente vê todos os dias, tudo aquilo que está acontecendo no mundo, as categorias políticas usuais não são suficientes. A gente precisa de um enfoque que coloque em pauta o verdadeiro espaço da disputa política, da disputa pelo poder, que é, no fundo, a nossa mentalidade, o nosso pensamento, e entender, a partir disso, as novas estruturas de poder no Brasil e no mundo. Essa é a proposta da Academia Folha Política, onde eu ofereço o meu curso de Logopolítica e onde você encontra também toda uma série de outros materiais, como a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas, algumas que já estão lá e outras que estão por vir. Por isso, nesses dias agora, eu queria te convidar para se inscrever, se tornar membro desse projeto, que é um projeto de construção de um conhecimento sobre a realidade do poder, como entender, como resistir a um poder avassalador que está tentando dominar a nossa própria maneira de viver e maneira de pensar. Então, você pode aproveitar agora, nesses dias de carnaval, a promoção da Academia Folha Política. Nessa promoção, você, com R$ 336, adquire a anuidade completa da Academia Folha Política, com todo esse conteúdo que eu mencionei, o curso de Logopolítica, Agenda 2030 e vários outros materiais, inclusive materiais que vão ser introduzidos ao longo desse ano. Tá? Então, para entrar nesse projeto com essas condições especiais, R$ 336 por ano, para ser membro dessa academia, basta clicar aqui na descrição, no link, e entrar nessa aventura de conhecimento e de transformação. Tá bom? Um abraço. O tema de, digamos, segurança e defesa, né? Como ele fortaleceu militarmente os Estados Unidos, obrigou a OTAN, os outros países da OTAN, a se fortalecerem militarmente, porque ele nunca foi contra a OTAN, mas ele diz, todo mundo tem que gastar 2% do PIB, segundo o tratado, os outros países não estão gastando, os Estados Unidos só que defendem todo mundo, então não tem OTAN se os outros países não gastarem o que são obrigados a gastar, e com isso a OTAN se fortaleceu durante o governo Trump. Né? A Rússia, quando invade a Ucrânia, encontrou uma OTAN já mais forte do que estava em 2016, né, por causa da ação do Trump. Mas, então, ele carregou muito nas tintas nisso e na intimidade dele e no respeito e apreço que o estamento militar americano tem por ele. Tá? E isso, conversando com algumas pessoas, me deixaram claro isso. Você tem, talvez como no outro país, aí, quer dizer, algumas pessoas no topo do estamento militar que aderiram aí a uma ideologia woke, uma ideologia de esquerda, mas o grosso das tropas, oficiais, sobretudo, claro, gostam do Trump, querem o Trump de volta. Porque o exemplo que ele deu foi, quando chegou, vamos derrotar o ISIS, né? Aquele horrível grupo terrorista ali na Síria, Iraque, que decapitava as pessoas, fazia as piores barbaridades, e que estava atuando desde 2014, durante o governo Obama, portanto, nos últimos 2, 3 anos do governo Obama. Ele chegou, vamos acabar com esse negócio. Né? Então, voou lá para o Iraque, chegou lá de avião para falar com os generais, e o que ele precisa para acabar com isso aí? Falou, que nos deixem lutar, que nos deixem acabar com isso. Porque o que acontece, segundo os generais, que acontecia é que as lideranças militares, as lideranças políticas, sobretudo, não deixavam lutar. Assim, não, você não pode fazer esse tipo de missão, não pode fazer aquele tipo de missão e tal. E o Trump, então, falou, acaba com essa coisa do demônio aí, que é o ISIS, e foram lá e rapidamente acabaram com o ISIS. Então, ele deu como exemplo, claro, do approach dele, né, do enfoque dele, que é defesa para valer, né, deixar os militares lutarem quando preciso, e justamente ele diz que em função disso, né, é que os Estados Unidos, quer dizer,
venceram o ISIS, operação que já vinha, mas não iniciaram nenhuma operação militar no mundo, não precisaram iniciar nenhuma operação militar no mundo durante os 4 anos do governo dele. Isso é verdade, né? Os Estados Unidos, pela primeira vez desde os anos 30, desde o Roosevelt, tiveram um presidente que não iniciou nenhuma operação militar no exterior. Podem ver, né? Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, Lyndon Johnson, Nixon, Carter, Reagan, Bush pai, Clinton, Bush filho e Obama, todos iniciaram algum tipo de operação militar. Falei Reagan, né? Todos iniciaram algum tipo de operação militar no exterior. Trump não. Então, só pela força garantir a paz, basicamente a mensagem dele. Dentro disso, eu acho que a mensagem claramente dele foi de que, olha, não sou aliado da Rússia, coisa nenhuma, né? Tem muita especulação sobre isso, eu não estou tão tranquilo ainda, porque eu sou totalmente contra a concessão, pessoalmente, né, aquilo que eu possa ser útil, eu sou completamente contra qualquer concessão à Rússia, porque se, em nome da paz, entregarem parte do território da Ucrânia para a Rússia, essa paz vai se tornar uma guerra maior logo depois, tenho certeza. Mas acho que tenho esperança de que o Trump não vá nessa linha, contrariamente a algumas especulações que estavam surgindo pelo discurso que eu ouvi dele e de outros republicanos também, que certamente farão parte da equipe dele. Mas o Trump especificamente falou assim, não, eu justamente pressionei os europeus para deixarem de depender economicamente da Rússia, para se afastarem da Rússia. Depois me chamam de amigo da Rússia. Na verdade, eu estava trabalhando justamente para tirar a Europa da órbita da Rússia. Além disso, né, fortaleceu, não só fortaleceu quantitativamente suas forças armadas, mas deixou claro que ele as usaria, né? Então não precisou usar. Deixou claro que, olha, o que acontece com quem tenta atuar contra os Estados Unidos, contra os valores americanos. Então, eu acho que a ideia é reeditar isso, né? Uma política de uma paz pela força, e não acredito que vá abandonar a Ucrânia, pelo menos minha avaliação. E outro aspecto interessante, já estou terminando com a parte do CPEC, mas outro aspecto interessante no Trump especificamente e no evento como um todo, é que não tem centrão, tá? Não tem para o centrão americano. O centrão americano seria o que eles chamam os RINO, né, que é R-I-N-O, Republican in Name Only, né, republicano só no nome. Existe, né, um conjunto de políticos mais ou menos sem povo, ninguém vota nesses caras, mas, né, eles têm uma certa tração no establishment político, cada vez menos por causa do Trump. Mas existe uma espécie de um centrão, de uma direita que, no fundo, faz parte do sistema e que está sendo dizimada, na verdade, pelo Trump. Ele deixou claro, cara, comigo não tem isso, né? Ele falou, quando eu comecei o governo, em 2017, não sabia muito bem as coisas, então meio que fiquei na mão do presidente republicano da Câmara, Paul Ryan, e o presidente republicano do Senado, Mitch McConnell, dois rhinos, segundo ele, ou seja, falsos direitistas. Mas depois eu aprendi. Então a mensagem dele foi claramente que ele não vai cair na mão de políticos de uma falsa direita num segundo mandato, né? Então, e extrapolando, acho que isso também é uma grande mensagem do CPEC para nós, né? Conservadorismo, sim, união de direita, claro, né? Mas nos termos, né, da base conservadora, que é a base verdadeira, né? Nos termos, né, e nos ideais da base de direita, da base que é a liberdade, justiça, verdade, tudo isso, né? E não na base da velha política, né? Eu acho que essa é a parte da mensagem, e Trump ganhou da primeira vez sem fazer concessões à direita centrista, ao centrão americano, à velha política americana. Agora tem grande chance de ganhar sem fazer essas concessões, né? E acho que meio que deixou claro que agora, se é que fez alguma, agora vai governar sem fazer concessões a esse pessoal, né? Quando ele fala isso, o público vai ao delírio. Então,
só para fechar, eu acho que foi uma demonstração de vigor, todo o CPEC, vigor do movimento conservador. Tá? O movimento conservador é forte, tem garra, tem vontade de lutar, tem gente para lutar. Ou seja, não é apenas uma coisa quantitativa, é qualitativa também. Sabe pelo que luta, né? Como eu falei no meu tweet, ama aquilo pelo qual luta, né? E sabe quem é o inimigo, que é o globalismo junto com o comunismo. Então, isso tudo ficou bastante claro. Enfim, convido todo mundo a assistir aí algumas palestras para a gente até aprofundar isso depois, né? De repente até no curso, depois a gente volta a falar de alguns desses aspectos. Bom, manifestação na Paulista. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês, é uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção
que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade